Você está empolgado com a Copa do Catar, não vê a hora da Al Hilal rolar pelos gramados, pelo Laíbe, o mascote da Copa, entrar pelos estádios e ver o nosso Brasilzão, nosso Brasa jogar. Então você está tão empolgado quanto eu. E no programa de hoje vamos falar sobre a participação de países árabes e países do Oriente Médio em Copas do Mundo. Então, roda a vinheta. Sejam bem-vindos aos Contos da Península, o seu canal sobre cultura árabe e Oriente Médio. E no programa de hoje vamos falar sobre Copa do Mundo. A Copa do Mundo que pela primeira vez sendo disputada num país árabe, pela primeira vez sendo disputada no Oriente Médio e é a primeira vez que o Catar disputa uma Copa do Mundo e logo como o anfitrião. Mas para além dessa Copa do Catar, vou falar um pouco sobre a história dos países árabes e países do Oriente Médio em Copas do Mundo. E essa história começa em 1934, quando o Egito, na segunda Copa da história, participa. E naquela época era um sistema de mata-mata, já os jogos já começavam nas oitavas de final, e o Egito enfrentou a seleção da Hungria. Só que a seleção egípcia acabou perdendo a partida por 4-2. Então, apesar do resultado negativo, o Egito entra na história como a primeira seleção árabe e também juntando com os países do Oriente Médio participar de uma Copa do Mundo e também a primeira seleção africana a disputar uma Copa. E ao longo de todas as Copas, essa é a 22ª Copa da história e contando com essa edição, em 15 edições houve participação de países árabes e ou países do Oriente Médio. E aí, aqui embaixo eu vou colocar os anos que houve participação desses países em Copas do Mundo. E dessas 15 edições que tiveram participações de países árabes e do Oriente Médio, houve a participação de 12 seleções ao todo, né, da história da Copa de países dessa região. E dentre essas 12 seleções, que eu vou colocar também aqui, as 12 seleções que participaram, 4 delas se destacam: Tunísia, Marrocos, Arábia Saudita e também a seleção do Irã, porque essas foram as seleções que mais vezes disputaram Copas do Mundo, no total 6 edições cada seleção, incluindo essa edição de 2022, onde também as 4 estarão nessa Copa. E não apenas participaram, como tiveram campanhas de relativo destaque. Em 1986, a seleção do Marrocos consegue chegar às oitavas de final. Em 1994, a seleção da Arábia Saudita consegue chegar também às oitavas de final. A Tunísia, em 1978, se torna a primeira seleção entre países árabes e do Oriente Médio e também a primeira seleção africana a vencer uma partida em Copa do Mundo, que foi numa vitória contra a seleção do México, que ela venceu por 3-1. E a Tunísia, ao longo da história, ela fica como a melhor colocada na 9ª posição, mas naquela época era um outro formato, ela acaba saindo na fase de grupos, mas eram menos seleções, e ela se torna ali a melhor colocada das que não se classificarem, ela acaba na 9ª colocação. Então tem uma campanha também de destaque, e ela volta a vencer uma partida de Copa do Mundo na edição de 2018, a última, né, na Rússia, quando ela vence a seleção do Panamá. E o Irã não conseguiu em nenhuma das suas edições passar também da fase de grupos, mas um jogo muito marcante contra a seleção dos Estados Unidos em 98, a seleção do Irã venceu por 2-1. E foi um jogo marcante por conta de toda a questão diplomática que envolve os dois países que vivem situações
digamos, diplomáticas conturbadas desde a Revolução Iraniana de 1979. Então foi um momento chave ali, né? Era como por um momento o Irã se sentisse talvez vingado ou dado uma certa resposta aos Estados Unidos, aí no caso dentro de campo, e por destino, pelo sorteio, esse confronto voltará a se repetir nessa edição de 2022, visto que Irã e Estados Unidos novamente estarão no mesmo grupo. Para além das seleções árabes que vão disputar a Copa esse ano, vale ressaltar também outros dois destaques. Uma delas, a seleção da Argélia, que em 2014, na Copa no Brasil, chegou até as oitavas de final e enfrentou a seleção da Alemanha, que viria a ser campeã e que viria nos dar aquele 7-1. Mas a seleção da Argélia, ela não se intimidou com os alemães nas oitavas de final, levou o jogo até a prorrogação, foi um 0-0 no tempo regulamentar. A Argélia teve chances de vencer a partida, acabou não conseguindo, e na prorrogação acabou perdendo o jogo por 2-1. Mas foi uma campanha histórica para o país, foi a melhor participação da Argélia em Copas do Mundo e enfrentou um adversário poderoso, onde por pouco não saiu vitorioso. Outro fato curioso de uma seleção que nem foi tão bem na Copa, mas transformou um jogo específico num dos momentos mais folclóricos, se não o mais folclórico da história das Copas do Mundo, que foi a seleção do Kuwait. Em 1982, na Copa da Espanha, o Kuwait enfrentava a seleção da França. Estava perdendo a partida por 3-1, eis que a França chega ao quarto gol. Mas esse quarto gol acontece após os jogadores haitianos pararem dentro de campo por terem escutado um apito que eles acreditaram que fosse do árbitro, mas na verdade havia sido da torcida. E o árbitro da partida valida o gol, o que gerou uma revolta do Sheik, que era presidente da Federação Kuwaitiana de Futebol e também irmão do emir do Kuwait, o Sheik Farid. Ele invade o campo, desce lá do camarote dele, entra dentro do gramado, dentro do campo, pisa no gramado e contesta. O árbitro fala diretamente com o árbitro, também fala com seus jogadores e o árbitro acaba voltando atrás e anulando esse gol. Só que não faria muita diferença ao longo da partida, porque mesmo após anularem esse gol, a França chegaria ao quarto gol de qualquer forma e a partida termina em 4-1. Mas foi um momento assim que ficou pela história do Sheik que apitou a partida. E o árbitro da partida, um árbitro soviético, ele acabou depois sendo punido pela FIFA justamente por ter anulado esse gol, por ter voltado atrás na decisão devido à pressão do Sheik. Essa Copa de 2022 também será marcada como a Copa com o maior número de participações de países árabes e do Oriente Médio, com 5 países, né, dessa região na Copa. Ela iguala com a Copa de 2018. Então, são as duas Copas com 5 participantes dessa região, né, cada Copa. E na Copa de 2018 teve a participação da Tunísia, do Marrocos, do Egito, da Arábia Saudita e do Irã. E a diferença da última Copa para essa é só o Egito, que não vai, e vai ter a participação do Catar. Então, nessa Copa terá o Marrocos, terá a Tunísia, terá novamente a Arábia Saudita e o Irã, só que em vez do Egito, terá também a participação do Catar, que é o único estreante dessa Copa como um todo, né? Todas as outras seleções, as outras 31 seleções já disputaram a Copa do Mundo. O Catar está sendo debutante e vai abrir a Copa do Mundo no domingo, uma partida contra o Equador.
Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje, falando sobre Copa do Mundo, trazendo um pouco de curiosidades da Copa também, envolvendo seleções árabes e do Oriente Médio. Então é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, dê o like. Se não gostou, pode dar o dislike, pode deixar os comentários à vontade, até mesmo críticas, desde que sejam críticas construtivas. E até a próxima. Tchau.